Até porque, sem ainda olhar diretamente no texto bíblico, é evidente que se Deus escolhesse alguém, porque viu nessa pessoa, ou anteviu nessa pessoa, na sua história, no modo como ele desenvolveria a sua fé, eventualmente no futuro, se isso acontecesse, se Deus escolhesse alguém com base nisso, evidentemente a eleição seria por mérito. Deus não elegeria pela graça. A eleição seria uma recompensa pela fé prevista. Mas o que Deus vê não é um mérito, uma fé bonitinha lá na frente e por causa disso então ele escolhe. Não, quando Deus olha para o ser humano, mesmo quando ele antevê o ser humano, o que ele vê é depravação, o que ele vê é pecado, o que ele vê é impiedade, o que ele vê é inimizade. Foi assim que Deus olhou para a humanidade. Olhando para a humanidade no corredor da história, que ele mesmo criou, Deus viu isso, pecadores, pessoas perdidas, pessoas que não mereciam nada, ele não viu nada de bonito em ninguém. E ele escolheu com base na sua graça livre, na sua livre vontade. Então, usando isso, a sua soberania, que está oculta em vários aspectos, em mistérios que nós não podemos perscrutar, Deus habita numa luz inacessível, ele com base nisso, na sua graça apenas, na sua livre determinação e graça, da sua livre escolha, na sua escolha soberana, ele escolheu alguns e nós não entendemos os seus critérios, porque são critérios que estão acima da compreensão humana, não podemos explicar a mente de Deus, é uma mente inacessível. Ele fez isso com base apenas no seu querer, seguindo critérios que talvez nem existam, mas apenas a sua vontade. E o texto básico que aponta para isso com bastante clareza é o texto de Romanos 9, a partir do versículo 14, o texto diz o seguinte, lendo aqui o versículo 15, você pode ler em casa, o 14 em diante, diz assim: pois ele, Deus, diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí a conclusão de Paulo, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, ele prossegue, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e mais, agora, isso aqui coloca mais pimenta na discussão. Ele endurece a quem ele quer. E aí vem o versículo 19, que levanta a pergunta que todo mundo levanta diante disso. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Se depende só da vontade dele, Paulo aqui levanta coloca aqui uma pergunta que as pessoas geralmente fazem diante dessa doutrina, que é difícil realmente de entender, e ele prevendo, ele antevendo o levantamento dessa questão, ele coloca, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? E aí a resposta dele, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Paulo está defendendo a soberania livre de Deus aqui. Ele faz o que quer. Ele faz um para a salvação, outro para a perdição. 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Se Deus quis agir assim, se Deus quis escolher alguns para a salvação, independente da pessoa, mas com base apenas na sua soberana vontade, quem somos nós para questionar a livre determinação de Deus? E eu quero, nesse debate aqui, junto com o nobre colega que já foi apresentado, eu quero mostrar isso para o telespectador, através das perguntas que vou fazer e através das respostas que pretendo dar, com a ajuda de Deus, às questões que serão levantadas. Muito obrigado.